Movimento Resgate Nacionalista, com apoio do Centro Cultural Brasileiro, República Árabe Saharaui Democrática, Sindicato de Jornalismo Municipal do Rio de Janeiro, Circuito Carioca, com Max Figueiredo Neves e Fator Brasil, Dance News, todo mundo apoiando a gente. Nós vamos voltar agora com a entrevista com o Caio Mirabelli. Tá? Eu não creio nas bruxas. Como se diz em espanhol, eu não creio nas bruxas, pero que elas hay. Eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, elas existem. Tá? É bonito isso, da mesma forma que uma vez eu contei para vocês que eu vi um disco voador. Eu vi um disco voador. Tem quem não acredite. Ótimo. Mas vem cá. Nós somos 3 bilhões de estrelas no mundo, no universo. 3 bilhões. Por que será que só tem vida na Terra? Onde é que vem essa história que Deus só colocou vida na Terra? E esqueceu de ocupar os outros 3 bilhões de estrelas? Entende? Quer dizer, essas são as coisas que a gente tem que pensar. Será que existem extraterrestres? Eram os deuses astronautas? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz disso? Tá? Nós começamos com a Bíblia que ela, em Gênesis, ela diz: e os filhos dos deuses, fascinado com a beleza das filhas dos homens, com elas foram ter, e desse casamento e dessa união nasceram aqueles super-heróis da antiguidade, aquelas anomalias, aqueles gigantes, os Hércules, Homem-Hidra, Homem-Aranha, Homem-Aranha lá é daqui, da agora. Mas Homem-Tudo, Minotauro, enfim, Medusa, todas essas coisas. Tá? E dentro desse contexto, nós vamos falar com o Caio Mirabelli. Caio Mirabelli, ele é um estudante de ufologia, ele é um estudante de artes extraterrestres. Ele, se é que existe essa matéria, mas existe. Ufologia hoje é uma coisa que trata dos objetos não identificados, dos OVNIs, e nós temos pelo Brasil vários congressos, vários grupos que se formam e várias comprovações. Está lá aquela história do 51, não é da cachaça não, entendeu? Lá no Arizona, nos Estados Unidos, que caíram lá e parece que encontraram 3 ETs e um ainda estaria guardado lá, até dissecaram os corpos deles. Quer dizer, essa área 51, toda essa coisa, é uma coisa que a gente fica pensando, será que é verdade? Será que não é verdade? Existem comprovações? Não existem comprovações? Não sei se é verdade ou não. Quem vai nos dizer se é verdade agora? Caio Mirabelli. Caio, tudo bem? Nós vamos ter uma entrevista bem longa. Você que é advogado, é jornalista. Por que você se dedicou a estudar os ETs, a ufologia? É uma pergunta interessante, porque desde 6 anos de idade eu estudo religiões, orientado pela minha avó materna. E esse assunto de extraterrestre alienígenas sempre tocou comigo desde criança, porque ao mesmo tempo que eu estudava religião, eu estudava muito mitologia grega, mitologia romana, mitologia egípcia, e nunca consegui entender por que os deuses sempre vinham do alto, sempre vinham dos céus, em todas essas civilizações antigas. E não da Terra. E não da Terra, sempre era do céu. Por quê? Por quê? Por quê? Conta para mim por quê, vai contar. Aí, um belo dia, me aprofundando na ufologia, eu descobri a conexão da mitologia, da ufologia e com a história da humanidade. Eu consegui conectar tudo estudando ufologia. Aí que eu descobri que os deuses gregos eram uma raça chamada Anunnaki. Peraí, vamos falar devagar. Os deuses gregos eram uma raça chamada... Anunnaki. Anunnaki, muito bem. É bem. uma raça extraterrestre. Extraterrestre, muito bem. Da onde? Que veio do planeta de Nibiru. E eles são humanoides igual a gente, são homens igual a gente. A diferença deles pra gente, Nibiru, o planeta.
A diferença do Anunnaki para o ser humano Liberu comum... é do Liberu. É do Liberu, realmente. E aí, A diferença do Anunnaki para o homem comum é que são seres humanos, são humanoides mais bonitos que a gente e possuem 3 metros de altura, são mais altos que a gente. Mas você tem o Anunnaki louro de olhos azuis, o negro, o avermelhado. Eles são Avermelhado? humanoides. Tem. é mesmo? É. São homens... Tudo comunista? Não. Vem cá. Vamos lá. Se o cara é vermelho, na minha cabeça é comunista. Não é comunista, é Nem com sei, 3 nem metros. sei. Quer dizer, então você está ensinando que esses jogadores de basquete que estão com 2,20 metros, 2 metros e pouco, daqui a pouco estão virando... Estão quase virando Anunnaki. Estão quase virando Anunnaki. Cuidado aí, ó. Você que tem um filho que já tem 2,15 metros, pô, aprende o cara aí, porque vai virar Anunnaki também, vai virar alienígena, vai ser abduzido. Não. E aí, de acordo com a história da humanidade, que a ufologia, junto com a arqueologia, a antropologia, vem desvendando nos últimos anos, é que existe uma grande possibilidade, meu amigo, dos extraterrestres serem os criadores da raça humana. É mesmo, né? Existe a possibilidade. Deixa-me te fazer uma colocação. Existe um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, do Van Däniken, mas existe um outro que é Os Exilados de Capela. Os Exilados de Capela diz que houve uma guerra no céu, e essa guerra no céu, na constelação de Couchier, que é cocheiro em francês, aqueles que perderam a guerra na constelação de Couchier resolveram pegar suas naves, espaçonaves, e vir para a Terra. Está no livro Exilados de Capela. Tá? E eles vieram e aqui se instalaram. E criaram a Atlântica, inclusive, tá? Que seria um continente ali depois de Natal, entre a América do Sul, na direção da Europa, bem no meio ali, que esse continente acabou sendo destruído por uma inundação, tá? Que ainda se encontram ali, o que gerou também o famoso Triângulo das Bermudas, que as naves que sobrevoam desaparecem. Isso é fato científico, não é conversa fiada, não. O desaparecimento de várias aeronaves e também de navios na área ali na área do Triângulo das Bermudas, é fato. Por que desapareceram, como desapareceram, ninguém até hoje conseguiu explicar. E dizem que a Atlântica, o continente Atlântico, estaria por ali, mais ou menos naquela área da direção da Europa. Tá? O que você me diz disso? Você acha que os filhos dos deuses, encontrando as filhas dos homens muito bonitas, com elas foram ter? Está na Bíblia, tá? Não sei o que estou falando, não, está na Bíblia. Está em Gênesis, parece que 6. Tá? Qual a interpretação que você dá para esses exilados de Capela, para o Eric Van Däniken escrever Eram os Deuses Astronautas, com a linha dinástica, que são linhas, quem sobrevoa o Peru, vê a linha dinástica, centenas de quilômetros de linhas paralelas, desenhos feitos no deserto, uma coisa linda, que teria que ser feito com raio laser, alguma coisa assim, porque era impossível você fazer, do meu ponto de vista, impossível você fazer 500 quilômetros daqui até São Paulo, uma linha, ou 200 quilômetros, uma linha reta, na mão, sem ter algum conhecimento de geometria, e por aí vai, um conhecimento matemático, e fazendo desenhos, lindos desenhos que existem ainda na linha ginástica, lá no Peru, uma coisa muito linda. Vocês podem ver Nazca, NAZCA, é muito bonito realmente. Então a gente vê umas coisas que diz, pô, como é que é isso? Você chega na Ilha de Páscoa, lá no Chile, tem aqueles monumentos feitos lá, lindíssimos, que dizem que representam os astronautas, que vieram do exterior, lá do céu, dizem. Qual é o teu entendimento sobre esses exilados de Capela, sobre a linha dinástica? Vamos lá. Sobre... Todos estão certos, só muda o nome. A Bíblia fala de filhos dos deuses, anjos,
As mitologias falam de filhos dos deuses e deuses. Então vamos lá. Os extraterrestres vieram para a Terra e a colonizaram. Quando chegaram aqui, viram uma raça primata, prima do macaco, mas não era macaco. O que? Você está falando aí Da origem da humanidade. Sim, do Darwin. Você está falando de Darwin. Isso. Quer dizer, o ser natural, o homem natural. Isso. O homem natural de Darwin já existia aqui. Já existia, que não era o macaco, era o primo do macaco. Era o primo do macaco. Muito bem. Então, quando os Anunnakis, extraterrestres humanoides, seres humanos igual a gente, vieram ao planeta Terra, eles vieram primeiro com uma intenção, que era explorar o ouro. Porque no planeta Nibiru, o que controlava a atmosfera de lá era ouro. E o ouro lá acabou. Vieram para cá para explorar o ouro. Vieram para a África. Por isso que a origem da humanidade é na África. De tanto trabalhar nessa atividade e não dando conta do recado, eles perceberam que precisavam expandir sua mão de obra. E não poderiam pegar mais nativos do seu planeta para cá. Então perceberam que nesse primata, primo do macaco, dava para misturar a genética deles e construir uma mão de obra qualificada para tal função. Aí criaram a sua imagem e semelhança. Perfeito. Pegaram a genética deles, misturaram com a desse primata e vieram nós seres humanos. Caralho. Por isso que em Gênesis está lá. Deus criou o homem à nossa imagem e semelhança. Nossa é mais de um. Rapaz, quer dizer que eu sou ET? Somos todos. Olha, gente, eu não queria falar para vocês não, mas vocês são todos ETs. Vocês que estão me ouvindo, não pensem que vocês são humanoides, vocês são ETs na sua origem, tá? Na sua origem vocês são ETs, então não adianta mais fugir disso, não. Depois dessa explicação do Caio Mirabelli, vocês são ETs. Agora é interessante isso, um amigo meu me disse uma coisa, que o grupo que não se misturou, que ainda são extraterrestres vivendo aqui na Terra, foi o grupo dos judeus. Os judeus, como casam entre si, eles mantiveram ainda os poderes, a inteligência dos Anunnakis. Eles mantiveram essa inteligência, que quer dizer, não a totalidade, porque foi se perdendo cada geração, mas mantiveram um grau maior de inteligência, por quê? Porque mantiveram um número maior genético, né, de células genéticas, não, de genes, dos Anunnakis. É por isso que o maior número de descobertas, de prêmio Nobel e tudo mais, que chamam Nobel, ou outros chamam Nobel, enfim, está com os judeus. Posso piorar a situação agora? Me permite? Vai piorar, cara, vai dizer que nós somos... Não, vai dizer o quê? Vamos lá. Agora eu vou puxar da arqueologia, ufologia e vou chegar em marxismo. Me permite? Permito, mas eu vou permitir quando nós pararmos agora e voltarmos, porque se o cara, essa hora, misturar marxismo com alienígena, meu irmão, eu vou achar que o Karl Marx era de outro planeta, o Edson também, enfim. Já voltamos daqui a pouco. Se você estiver interessado nesse tema, telefona pra gente, está aí o nosso telefone, manda um zap aí, olha aí, ó, e faça as perguntas que no programa nós vamos responder. Já voltamos daqui a um minuto. Tá? Psyu, o programa Circuito Carioca hoje vai estar recheado de dicas e informações de eventos que vão acontecer no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Então, meia-noite, canal 6 da NET, na sua TV comunitária do Rio de Janeiro, programa Circuito Carioca. Vem pro circuito você também, vem?
voltamos com o movimento de resgate nacionalista. Agora não estou nacionalista, mas ufanista, eterista, não é etílico não, é eterista. Tá? Então, nós vamos voltando agora com o Caio Mirabelli. Cara, eu estou aqui, ó, nessa hora que nós estamos gravando, já estou todo arrepiado aqui, pô, pensando lá nos meus ancestrais todos, pô, já estou me vendo eu viajando pelo mundo naquela carruagem de fogo, como está na Bíblia. Na Bíblia tem umas passagens aí que a gente não entende muito. Elias foi abduzido. Não sei se Elias foi abduzido, o profeta desapareceu. Desapareceu numa carruagem de fogo. Então, o profeta desapareceu numa carruagem de fogo. Tá? Primeiro nós vamos falar sobre o tema do marxista etesista, que ele está falando da conexão que existe entre os ETs e Marx. Qual é essa conexão, Caio? Conta para mim. Vamos lá. Quando os Anunnakis vieram à Terra explorar ouro e perceberam que precisavam aumentar a quantidade de mão de obra, eles misturaram a sua genética com o primata primo do macaco. E nessa mistura genética veio o primeiro tipo de Homo sapiens. Tá? Esse primeiro tipo era só para procurar ouro, mão de obra. Mas esses Anunnakis, alguns, resolveram trocar energia, fazer sexo com esses híbridos. Como é trocar energia? Se chama Fazer trocar sexo, energia? isso, fazer sexo e trocar energia. Uma palavra mais bonitinha, né? Furunfar, vai. Furunfar, vai. isso. E aí, e aí? Eles furunfaram, transaram com esses híbridos. E aí, o que aconteceu? Nasceu um humano mais próximo dos Anunnakis, porque ele já era a mistura do primata com o Anunnaki, e a sua mãe, que era a mistura do Anunnaki com o primata, transou com o Anunnaki puro. Então veio mais um ser mais próximo do Anunnaki. Esses filhos são conhecidos na mitologia grega como semideuses. É aí onde entra Hércules, Aquiles, tá? Esses heróis gregos. Como eles são mais próximos da raça Anunnaki do que os outros híbridos, a própria civilização Anunnaki dividiu em classes. Então, os semideuses seriam a classe monárquica, que é a política, e a classe religiosa. Para. Política? Isso. Semideus? Isso. Ah, meu irmão. Então tem o seguinte, olha, vamos passar um serão nesses semideuses aí, porque essa classe política ainda são semideuses? São semideuses. Pô, cara, no meu tempo chamavam de vagabundo, agora chamam de semideuses. Agora você entende porque é tão difícil fazer uma revolução? Por quê? Porque eles são mais próximos dos Anunnakis. Ih, rapaz, eu estou começando a ficar nervoso, já está me dando uma coceira pelo corpo inteiro, e não é chikungunya não. Mas conta para mim, o que tem Marx a ver com os ETs? Se lembra que Marx explica como funciona o Estado burguês, a classe política, a religiosa e o proletariado? Sim. O proletariado nada mais é do que a primeira hibridização dos Anunnakis com os primatas, que é aquele homo todo menos inteligente e mais mão de obra pesada. Já os semideuses, ao contrário, eles têm sim um pouco de força, mas têm mais intelectualidade, mais intelecto, porque são mais próximos dos Anunnakis, geneticamente falando. Então você está me dizendo o seguinte, olha aí, dentro do conceito que nós temos, você está me dizendo que os operários, sempre o operariado, o proletariado sempre tomando fumo. É possível isso? Quer dizer, até na mitologia, até no que for, sempre é desfavorecido. Vai que de repente aí os Anunnaki, quando se trata do proletariado, do operário, aquele ali, da mão de obra, são os menos favorecidos, é um quarto da civilização extraterrestre. Aí quando chega já a classe política, a classe média alta, já é a metade. É isso que você está dizendo? A classe política, monárquica e religiosa, toda a elite do sistema burguês de dominação, a sua genética é mais próxima dos Anunnakis do que a dos primatas. Por isso que judeu não se mistura, por isso que muçulmano não se mistura, por isso que milionário e bilionário não se mistura, para manter sempre aquela genética pura. Rapaz, mas eu vou te contar um negócio, eu estou impressionado, esse tal de Anunnaki, pois se algum dia eu tiver um filho, eu vou dar o nome de Anunnaki, entendeu? Eu acho o nome tão lindo. Qual é o teu nome? Anunnaki. Parece Anu,
Mas não é Anu, não. Parece nu, mas também não é nu. Entendeu? O problema todo é ele na escola ficar conhecido como Nunu. Aí não dá, né? Aí realmente, mas Anurak é um nome lindo. Quer dizer, então eu entendi que... O que tem Marx a ver com isso? Porque Marx explica como funciona a estrutura do Estado burguês. Ele fala da classe política, da classe religiosa e do proletariado. Ele mostra tudo de forma diagnóstica como funciona a estrutura do Estado. E essa estrutura do Estado foi criada e implantada no planeta Terra pelos próprios Anunnakis, os nossos colonizadores. Vem cá, eu estou entendendo agora, aí, minha gente, que o comunismo não existe. O comunismo nasceu ainda lá na pré-história, fruto dos ETs. O Estado burguês denunciado por Marx, que existe até hoje, foi implantado pelos Anunnakis lá no início da humanidade. Então, a divisão de classes já foi ali. Então, de gozação, já perguntando, em vez de falar, olha, o Partido Comunista do Brasil, eu tenho que falar o Partido dos ETs do Brasil, como é que é? Ué, se a estrutura do comunismo foi montada lá atrás, tá? Conforme você disse, que faz sentido, hein? Faz tudo que faz sentido. Quer dizer, o comunismo em si, ele foi montado via Anunnaki, ou seja, os Anunnakianos, tá? Eles primeiro tiveram, o que diz Gênesis, tiveram relações com as filhas dos homens, que é aquele primata, semiprimata, e depois tiveram já com os filhos dos filhos. Isso. Aí quando vem os filhos dos filhos, em vez de ficar metade, já fica um pouco mais. Isso. Você mais detalhista ainda. O Anunnaki puro, ele tem potencialidades mediúnicas extraordinárias. Ele tem a capacidade da intuição, da projeção astral, da regressão de vidas passadas, da invisibilidade, do dom de curas, são especialistas em desassédio, eles têm vários dons. Eles conseguem se locomover, teletransporte, voar, levitar, Aham. levitar objetos, esterilizar ectoplasma. Quando eles misturaram pela primeira vez a sua genética pura com o primata, esse híbrido que nasceu, ele veio com poucas potencialidades dos Anunnakis, pouquíssimos dons que ele herdou geneticamente. Esse híbrido, quando transou com o Anunnaki puro, o filho deles, por ter mais probabilidade genética do Anunnaki puro do que com o primata, já veio com mais dons. Não é à toa que é quase impossível ter uma revolução popular no planeta Terra, porque a burguesia é muito preparada. Por que é muito preparada? Porque além deles estudarem muito para manter a dominação, eles têm na genética as potencialidades dos Anunnaki puro. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu estou começando a ficar impressionado, sabe? Está me impressionando pelo seguinte, porque você lê a história de Sodoma e Gomorra, em que diz ali que os anjos bateram a porta, porque estavam a fim de transar. E lá diz, está na Bíblia, que os anjos eram enormes, altos, bonitos. Bonito, né? E queriam transar com o homem também. Ali foi com o primo de Noé, se eu não me engano. Sim, queriam... Que era com Ló. Sim, depois... Quando eles foram visitar Ló, aqueles vizinhos de Ló queriam estuprá-los, estuprar os anjos. Os vizinhos queriam estuprar os anjos. Aí os anjos cegaram todo mundo. É mole? Para você ver como naquela época tinha muito sexo entre extraterrestres e humanos. Era normal, era natural. Eu estou admirado, sabe? Eu estudei a Bíblia de cima para baixo, de baixo para cima, e quando eu ouço uma declaração dessa, que até o dono da casa diz, olha, eu entrego até minhas filhas, Isso. não é? Mas não estupre eles, que eles são enviados de Deus. Isso. Não é assim? Isso. E eles, mesmo assim, eles não livraram a cara. Não livraram. Só uma correção, eu estou com dúvida se Ló era primo de Noé ou de Abraão. Eu acho que é de Abraão. Abraão. Corrigindo, Abraão. Tá. Mas o fato aconteceu. Aconteceu. E como é que é aquilo? Aquilo lá foi bomba atômica? Aquilo ali foi explosão nuclear. E quem olhar para trás, viração? Ali foi uma explosão nuclear. Porque, segundo a arqueologia, aquela região ali é próxima do Mar Morto. E tem resquícios de bomba nuclear, bomba atômica.
Isso foi comprovado cientificamente. Aquela região ali, todo o solo, o subsolo, tem resquícios de uma guerra nuclear. É mesmo, é? É. E quer dizer que aquela história que não olha para trás, não, que vai virar Isso sal, aconteceu. a radiação atômica. Isso. Ah, e olha só, uma outra observação. Os Anunnakis que aqui colonizaram foram divididos em duas equipes, Enlil e Enki. E os dois formaram duas tribos. Sim. E foram produzindo seres humanos. Eles brigaram, tá? Como é que é produzir seres humanos? É misturar a sua genética com os primatas, Sim, eles foram criando seres humanos. e aí- Só que essas tribos brigaram, tá? E a briga deles era uma briga feia, porque era com bomba nuclear. Era guerra nuclear. Tá? Por isso que na mitologia grega, na egípcia, na babilônica, fala de quê? Da guerra dos deuses, da guerra dos deuses com os titãs. Exato, exato. É guerra o tempo todo. Até na Bíblia teve guerra. Está na Bíblia o tempo todo. Entendeu? Então, a tribo de Enki matava os seres humanos da tribo de Enlil, a tribo de Enlil matava os seres humanos da tribo de Enki e se matavam. Teve facções Anunnaki. Era milícia? Era milícia. Tinha milícia, meu irmão, milícia já da pré-história. Olha o que nós estamos ouvindo. Tinha facções, olha, tinha o CV, tinha tudo lá, o terceiro, tinha tudo, estava tudo lá, rapaz. Pô, já, isso então não era da agora, não, agora eu já fiquei mais tranquilo. Se fosse uma coisa nossa aqui do Rio, uma coisa... Porque às vezes já, naquele tempo já tinha umas facções, as milícias. Por isso que tem a briga de judeus com muçulmanos até hoje. Porque a briga do judeu muçulmano surgiu como? Abraão engravidou primeiro a escrava e teve Ismael, que é o pai dos muçulmanos. E depois Abraão engravidou quem? Sara, sua esposa, que teve quem? Israel, que é o pai dos judeus, que é o famoso Isaac. E também Abraão também teve uma coisa que pouca gente sabe, teve relações com Quetura. Foi a terceira quer dizer, foi Agar, depois Sara e depois Quetura, que é a terceira descendência de Abraão. Em algumas Bíblias isso não aparece, só aparece Agar, a escrava, depois Sara, e não aparece Quetura. Mas nós podemos ver até no computador que é interessante isso, que era Quetura. Olha só, nós podemos observar que Quetura existiu. Produção, você vê aí para mim, produção, Quetura, Quetura que se chamava, Quetura, a mulher de Abraão, Quer dizer, nós aqui ficamos Abraão, nós ficamos aqui escrevendo uma loucura, falando loucuras, mas Quetura hebraico, moderno Clura, foi uma concubina e esposa do patriarca bíblico Abraão. Tá aí, de acordo com o livro de Gênesis, Abraão casou-se com Quetura após a morte de Sara. E tiveram 6 filhos. Quer dizer, tem essa situação aí, que Quetura teve 6 filhos. E lembrando que os patriarcas bíblicos, Abraão, Isaac e Jacó, eram todos próximos da genética Anunnaki. Abraão era Anunnaki. Olha aí, o pessoal de Israel. Fica na sua, que vocês não são daqui não, hein? Pô, tá aqui, o Caio Mirabelli está dizendo que todo mundo aí era descendência dos Anunnakis. Tá? Então, Quetura também está aqui. E ela casada, foi casada realmente. Quetura concebeu 6 filhos, casou. A pergunta aqui se era concubina ou esposa. Tá? Então, aqui está dizendo que foi esposa realmente. Abraão casa, em Gênesis 25, arcaico. Abraão casa com Quetura e tem filhos. É interessante, a terceira descendência de Abraão. Isso é muito interessante. Mas vem cá, então quer dizer que nós estamos falando aí dos Anunnakis. Mas o que tem a ver o Anunnaki? Nós acabamos de saber que o comunismo foi criado pelos Anunnakis. Tá? Então, que teve a elite, a burguesia e o proletariado. Ponto. Então, você que é comunista, fique sabendo que não é nada disso. Você acha que foi criado por Marx agora? Não foi nada disso. Foi lá atrás, alguns milhões de anos. Tá? Então, é mais antigo do que nós pensávamos, o comunismo. Depois, nós estamos chegando à conclusão que o povo de Israel é tudo descendente dos Anunnakis, tá tudo do outro mundo. Depois que uma parte também dos árabes também é de Anunnaki. Isso. E um
cai de pau no outro e é por causa disso, por causa daquela briga lá de trás. Isso. Tá? E o que tem isso a ver com o Triângulo da Bermuda? Vamos chegar lá. E teve um certo momento da história da humanidade em que surgiu os Atlantes. Tem a famosa Atlântida, né? E os Anunnakis criaram aquela civilização junto com os seres humanos. Atlântica? Isso. Junto com os seres humanos que eles criaram. E era a civilização mais avançada tecnologicamente, cientificamente daquela época. Ali já tinha avião, helicóptero, jato, disco voador, tudo ali. Submarino, tá? Computadores, era tudo avançado. E a tecnologia não era movida a energia elétrica, era movida a cristais. Então os Anunnakis e outros extraterrestres alienígenas visitavam o planeta Terra em Atlântida. E negociavam e conversavam com aqueles seres humanos que viviam ali. Aquela civilização acabou. Existiam seres humanos vivendo em Atlântica? Muitos. Eu sei que tem na Avenida Atlântica. Na Avenida Atlântica tem muito, não? Mas essa que viviam lá eu não sabia, não. Muitos. Junto com os Anunnakis. E junto com outras raças extraterrestres e alienígenas. Era uma civilização cosmopolita. É mesmo, né? É. Não é interessante? Parece que eu fico de gozação rindo, mas não é não. Porque a existência de Atlântica está confirmada. Está lá, está confirmado isso. Então, quer dizer, você me afirma, não sei com que base, você vai me dizer com que base você afirma que os Anunnakis construíram a Atlântica, que o terráqueo foi viver lá, que outras civilizações interagiam com eles, isso. Lá de fora. Extraterrestres e alienígenas, conviviam com eles. Existiam outras, né? Só Anunnaki não? São zilhões de raças. Claro, são 3 bilhões de estrelas, me parece, de estrelas, mas seus planetas, nós vamos estar falando aí de algumas possibilidades. Foi que eu comecei o programa perguntando por que Deus colocou só a vida na Terra? Entende? Com 3 bilhões de estrelas aí. Aí é um pouco difícil da gente entender isso. Então tem que existir alguma coisa. E a Atlântida era avançada porque ela tinha amparo dos Anunnakis, que forneciam sua tecnologia, e tinha amparo tecnológico de outras raças extraterrestres e alienígenas. É uma civilização avançadíssima. É mesmo, aí eles vinham, sabiam que existia Atlântida e, pô, eu vou dar uma refrescada lá e vou dar uma Tinham relações comerciais, culturais, relações comerciais, científicas. Tinha. Pô, tinha que ensinar para o Paulo Guedes. Olha, Paulo, vamos lá, meu irmão. Aí você aprende um pouquinho aqui com o Caio, chama o Caio que ele vai dizer como é que funciona a coisa. Já tinha relações, com outros planetas. Compravam e vendiam de outros planetas, já há bilhões de anos, isso? Sim. Tá? E enquanto o outro não consegue, a balança comercial do Brasil, uma porcaria, a gente perdendo dinheiro por tudo que é lado, não é? Tem que ensinar isso aí para os caras, te chamam um Anunnaki aí, para ensinar aí para esses ministros aí como é que se faz, pô. Sem dúvida. Estou falando sério de negociação, não. Porque se eles trabalhavam com cristais, atenção, quando eu falo trabalho de cristais, muita gente trabalha só cristais. Eu não estou falando de todo mundo pensar, isso é bruxaria, feitiçaria. Não é não. Os cristais, eles têm uma força energética enorme. Porque energia existe. É bíblico isso. Tá? Você vê que a primeira energia que sai foi o verbo. Tá? Primeiro foi o verbo. E o verbo o que é? O falar, relevar ondas. Não é? Por isso, quando você fala que o cara pode se teletransportar, pode ficar invisível, tá? A gente tem que parar para pensar que se são ondas, que tem a telepixia, que o cara pode, até com o poder da mente, fazer movimentar objetos em cima de mesa, que lá na Rússia eles desenvolvem isso o tempo todo, há estudos bem avançados em cima disso, tá? Então, se o cara consegue, só com o poder da mente, movimentar um objeto, alguma coisa aí deve ter que que os paranormais sabem, tá? Mas nós, que o ser humano normal, não está conseguindo trabalhar isso. E você está dando uma explicação muito boa. Até agradeço essa explicação, para que nós saibamos que existe essa possibilidade, sim. E que havia um intercâmbio já há alguns milhões de anos, né? Intercâmbio intergaláctico, vamos dizer assim. A galáxia toda, um ia para lá, outro para cá, não é? Isso. E a Atlântida acabou devido à arrogância e à soberba das suas lideranças humanoides. Os seres humanos que viviam ali eram tão gananciosos, com tanto poder, tecnologia e informação, que brigaram entre si e teve guerra nuclear ali. Aí danou tudo.
Pô, rapaz, era o PT contra o PSL, era uma loucura, era mais ou menos isso? Por aí. Era. Por aí. E se destruiu, essa civilização destruiu tanto que somente 10% dela sobreviveu e se espalhou pelo planeta. Como é que é isso? A matança foi tão Mas tem violenta... tanto em Atlantis por aí? Tem, a minoria se espalhou pelo planeta. Para onde, por exemplo? Muitos foram para o Japão, outros foram para a África, outros foram para as Américas. Para o Japão? É. Por quê? Pro Japão? Os sobreviventes, 10% que sobreviveram, tiveram que fugir de lá porque o continente afundou. Cada guerra nuclear, acabou tudo, exterminou tudo. Então, uns preferiram ir para o Japão, outros para a África e outros para as Américas. Por qual motivo, eu não sei, isso é uma incógnita. E o que é que tem a ver o Triângulo das Bermudas com isso? Eu insisto nisso que ele não me responde. Vou chegar agora. Ele não me responde. Triângulo das Bermudas. Vamos lá. O Triângulo das Bermudas, ele é localizado próximo da onde era a civilização de Atlântida. O que existe no Triângulo das Bermudas é um portal. Isso já está pacificado até no meio científico, tá? Não tem marco de discutir. Ah, meu irmão, vou discutir aqui no meu pai, aqui, o Google, que é o pai dos burros e tudo mais, não é isso? Portal, não vai lá, mas continua a falar que eu vou buscando aqui. A dúvida é se foi a destruição de Atlântida que criou esse portal, se foi as atuações tecnológicas de Atlântida que criou esse portal para receber viajantes, ou se aquele portal sempre existiu. São essas dúvidas aí que eu levantei aqui. Mas por quê? Tá aqui, Portal Triângulo das Bermudas. Que é isso, gente? Cara, o cara tá falando coisas que... Tá aqui, ó, Triângulo das Bermudas, descoberto portal. Isso. Pô, chega o filme Mistério dos Triângulos das Bermudas. Tá aí, eu botei aqui no Google, Portal Triângulo das Bermudas, e apareceu. Projeto Quartzo Azul, Triângulo das Bermudas, é verdade. E como quer é que se é isso? assustar agora? Vai me assustar, hein? Ele vai me assustar, hein? Se eu morrer do coração, culpa dele. Assusta. E aí, estudando alguns livros sagrados vinculados ao Torá, que é a Bíblia judaica, há grandes afirmações de que o portal do Triângulo das Bermudas, por que ninguém que passa ali volta? Todo mundo some, de barco, de navio, submarino ou avião. Porque a pessoa passa naquele portal e ela vai, sabe para onde? Para Marte. Cara, meu Deus do céu. E eu querendo viajar para Marte, pô, tanto, querendo dar um pulinho lá em Marte, né? Pô, já tem comida de graça. Olha, eu nunca fui para Marte, né? Mas de graça. Você basta passar por ali, que captura, abduz, né? Vai ser abduzido. Entra e não sai mais. Aí vai para Marte, né? Automaticamente. Então está colonizando Marte. Há muito tempo. Descobriram agora água, inclusive, lá, né? Agora, recentemente, semana passada, retrasada, descobriram até que tinha água lá em Marte, quer dizer, já começaram a achar que pode ter vida em Marte. Dá tempo para falar sobre Marte, rapidamente? Pode falar em 2 minutos, dá tempo sim. Marte tinha uma civilização avançada tecnologicamente, cientificamente, culturalmente, economicamente, e também se destruiu devido a guerras nucleares entre seu próprio povo. Por isso que o solo de Marte é infértil e tem resquícios de elementos de bomba atômica. Igual o Mar Morto. Exato. Então, no solo de Marte é impossível a vida, porque há resquícios nucleares ali de radiação. Agora, os sobreviventes da guerra nuclear em Marte, os marcianos, que sobreviveram a essa guerra toda, vivem no subsolo. Então, se a NASA explorar o subsolo, vai achar vida inteligente rápido. Cara, olha, aprendi sobre Marte, e vocês também aprenderam muitas coisas. Acho que nós aprendemos muita coisa e eu estou pensando aqui o seguinte, tem alguma lógica nisso, porque eu vivi durante algum tempo no Canadá, na parte de cima que fazia 30 graus abaixo de zero. Então, ali, o povo, você anda na cidade, quase não tem edifício, não tem casa, não tem nada. Mas aí você anda um pouquinho, desce a escada, tá? Embaixo é uma civilização completa, que está todo mundo debaixo da terra por causa do frio. Tá entendendo? Aí todo mundo vive embaixo, tem supermercado, tem tudo, metrô para tudo que é lado, trem, tudo para fugir do frio. Se pode ir para baixo da terra para fugir do frio, pode também para fugir de bomba atômica, fugir dessas coisas. De radiação, De radiação. Exato. Não é?
Então, olha, eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista nossa com o Caio Mirabelli. E parece que é gozação, parece brincadeira o que nós estamos falando, tá? Mas estudem mais um pouco sobre ufologia, tá? E vocês vão ver que essa foi uma das entrevistas mais sérias que nós tivemos. Com argumentos, com artigos, com situações que eu estou verificando aqui no Google e é verdade. Tem o portal do Triângulo de Bermudas, tem a radiação do Mar Morto, tudo isso consta aqui, entende? Tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu quero agradecer a Caio Mirabelli, e se vocês quiserem, mande e-mail para mim, mande zap, por aí tá, varupima@gmail, o telefone está aí, ou vale mensagem de tambor, vale tudo, tá? Telefonar, que nós convidaremos outra vez, convidaremos Caio Mirabelli para vir falar um pouco mais sobre os ETs, que é a segunda entrevista que ele dá conosco. Tá? E nós poderíamos alongar mais isso, porque é muito bom. Um abraço para todo mundo, muito obrigado então, tchau, até o próximo programa, tá? Olha, saudações marcianas, tchau, tchau.